Sejam bem-vindos ao segundo capítulo do meu review conforme eu leio O Conde de Monte Cristo. Estou aqui para começar o capítulo 69, o baile, que é o baile que a Madame de Morcerf vai dar, né? E agora, esse vídeo terá spoilers, tá? Porque eu vou ter que discutir o que está acontecendo na história, porque eu preciso, porque esse é o ponto que eu estou fazendo. Ponto desses vídeos, né? O objetivo pelo qual eu estou fazendo esses vídeos. Mas, enfim, eu queria ter gravado antes, só que eu falei, não, vou terminar o capítulo que eu tô lendo, 68 no caso. E porque eu achava que ia acontecer. Eu achava que ia acontecer tal coisa. E eu falei, não, eu vou falar isso no vídeo pra depois eu ver que eu realmente estava certa quando o negócio aconteceu. Só que o negócio foi revelado antes do fim do capítulo. Aí eu falei eu vou terminar antes de gravar. E aí fica. Mas eu vou falar aqui. E daí, falando um pouco. Tá, estou a 60%. Quando eu cheguei a 50%, quando eu estava a 50%, tinha acabado de ser introduzidos dois personagens novos, né? Os Cavalcanti, pai e filho, que na verdade descobri alguns capítulos depois que eles não são pai e filho, simplesmente foram meio que contratados para desempenhar esses papéis, porque ainda não foi muito bem revelado, mas parece, tipo, o filho que se intitula, que recebeu o nome, que o Conde de Monte Cristo deu esse nome pra ele, é Andrea Cavalcanti, são italianos. E parece ser o objetivo que o Conde quer fazer com que, tipo... Porque, esqueci o que eu ia falar, viu? Ele é o filho do Monsieur de Villefort, que foi revelado, quer dizer, foi revelado da perspectiva, assim, é um narrador terceira pessoa, né, e tipo, também, tipo, onisciente, assim, que era a Madame Danglars, não sei qual é o modo certo de falar isso em francês, eu leio como Danglars, mas na real eu leio como Danglars, né, mas enfim. Mas pra falar em bom francês eu falo do outro jeito. Mas aí eles tiveram filho e a gente, até algum tempo atrás, a gente achava que esse filho tinha, tipo, que o cara que é um empregado do conde, ele tinha salvado essa criança, porque o casal achava que ele tava morto, que a criança tinha nascido morta, e enterraram ele no quintal de uma casa lá. Só que aí, por, sei lá, coincidência de destino, na real, o cara tava sendo empregado do Conde de Monte Cristo, antes de ser empregado do Conde de Monte Cristo, estava seguindo o Villefort porque ele queria vingança pelo irmão dele. Ele, tipo, tava seguindo o Villefort e viu ele se enterrando, o Villefort enterrando a criança. E, tipo, só que ele não viu que era uma criança, né? Ele viu que era um baú, achava que era um dinheiro, foi lá, pegou, da criança, e viu que eu tava viva. Depois ele tentou ressuscitar ela e viu que tava viva. E aí, ele salvou e criou a criança como Benedetto. E na Córcega, que é a ilha que é da França, mas que fica mais perto da costa da Itália. Mas enfim. E aí. Só que aí a gente descobre depois que quando o Conde ele faz um jantar numa casa dele, na casa de campo dele, que é perto de Paris, faz jantar, chama muita gente, vários desses personagens assim que estamos tentando encaixar no quebra-cabeça. E o Andrea Cavalcanti, o moço, né, é na real o Benedetto. E está ficando bizarro como o Conde, tipo, conseguiu todas essas informações. A gente não sabe como ele conseguiu. Só, tipo, ele tá realmente manipulando todo mundo. Porque aí ele reuniu essa galera lá naquela casa. Primeiro que ele comprou essa casa só porque ele sabia que era, tipo, era dos sogros do Villefort. E ele quer azucrinar a vida do Villefort, né? E aí ele foi lá, fez isso e, tipo, reuniu todo mundo lá e contou essa história, tipo, contou essa história meio que disfarçada, assim. Tipo, não, eu tenho um sentimento que nessa casa aqui aconteceu uma coisa muito ruim, uma coisa bizarra, um crime horrendo.
E ele fala, não, quando eu tava cavando aqui, que eu tava querendo fazer renovação aqui no quintal, e encontrei o esqueleto de uma criança. E aí, nisso, tá o Villefort e a Madame Danglars, assim, totalmente, assim, ela desmaia. Ela desmaia no meio do negócio. E, só que aí depois, eles, os dois, do outro dia seguinte, acabou o jantar, eles conversam, assim, a gente realmente descobre o que aconteceu. Que o Villefort, ele, tipo... Porque, na real, quando ele tava enterrando a criança, o empregado do Conde de Monte Cristo, antes de ser empregado do Conde de Monte Cristo, como ele queria vingança, ele foi lá e esfaqueou o Villefort. Só que ele achou que tinha matado. Só que não, ele sobreviveu. Só que aí, antes, logo, tipo... Ele passou um tempo se recuperando da facada. Tipo, foi meio brabo, pelo jeito. E depois ele voltou naquela casa, que é a casa dos sogros dele. Que, no caso, não são mais a primeira esposa dele não tá mais viva, né? Tipo, mas ele tá no segundo casamento dele, mas enfim. A gente não descobriu como ela morreu, eu acho. Ou se descobriu, não é tão importante pra história, mas enfim. E aí, ela... Esqueci o que eu ia falar. Ele voltou lá na casa, procurou, não achou. E aí, tipo, ficou por isso. Ele continua tentando encontrar a criança. Isso mostra na conversa dele com a Madame Douglas. Mas não. Tipo, ele concluiu que ela devia estar viva, porque ele depois foi em busca no orfanato e realmente tinha tido uma entrada no orfanato naquela noite. Só que aí depois o cara, o empregado lá do Monte Cristo, antes de ser. Acho que é Bortolucci. Não sei. Enfim, algum nome italiano, enfim. Ele foi, tipo, ele contou pra esposa do finado irmão dele. Aí ela falou, não, temos que pegar essa criança. E, tipo, foi lá e conseguiu pegar a criança, enfim, pegou de volta. Enfim, a criança tá viva. Naquela época, descobriram isso. Só que aí muda pro ponto mais interessante da narrativa, eu acho, um pouco mais intrigante, eu diria, no momento, que o Villefort começa a pensar assim, não, mas como que o Conde de Monte Cristo, tipo, ele sabe o segredo, então, porque se a criança foi desenterrada, se ele não tinha achado, se o Villefort não tinha achado o esqueleto lá, o corpo lá, antes do esqueleto, enfim, então ele tinha concluído que a criança estava viva, tudo. Então o Conde estava blefando, mas ele sabia da história, porque, pô, ele queria provocar alguém, queria provocar eles, né? Na questão era o Villefort, porque até antes do Conde planejar isso, ele não sabia que era Madame Douglas, ele só foi descobrir mesmo na hora do jantar, quando os convidados chegaram e o empregado dele, que agora é o empregado dele, o Bortucci aí, que eu não sei se é seu nome, ele falou, então, foi essa moça que eu vi na noite lá que eu ataquei o maluco. E realmente. E aí ele descobriu isso e ele aproveitou, né? O Conde aproveitou. Um aproveitador, assim, bizarro. E ele, tipo... Ele orquestrou tudo muito bem. E aí isso, o Villefort começa, ele toca disso. Ele fala, mas então ele sabe de alguma coisa, mas como que ele vai saber? E aí ele começa a dedicar a, tipo, querer saber mais da história do Conde de Monte Cristo. E aí ele, tipo, pergunta, sei lá, ele escreve, ele tem vários contatos, né? Ele é, tipo, procurador da justiça, né? Então, procurador do rei. E aí ele tem contatos e começa, tipo, tentar achar da história. E ele acha dois personagens, assim, que tem referências, digamos, para o Conde de Monte Cristo saber algo. O Abade, né? Abade, Busoni. E o Lord... vou até ver, assim, em inglês. Lord Wilmore, acho. Wilmore. Lord Wilmore. Esse Lord Wilmore... Enfim, antes de eu falar o outro detalhe chocante da história, que aí o Villefort falou, não, chegou a polícia, não, você vai lá, e um investigador, assim, né, vai lá e você vai na casa do... Você vai na casa do Busoni, os dois estavam em Paris, assim, totalmente, assim, olha que coincidência, né, tinham um caso em Paris e estavam em Paris. Foi primeiro na casa do Abbé Busoni aí,
Abade Busoni, e fez perguntas, tipo, de onde você conhece Monte Cristo, por que você acha que ele comprou a casa de campo aí, que não é bem de campo, mas enfim, é Otei, não sei como, quando eu tô lendo eu não leio com o nome em francês não, assim, essa palavra, não sei qual a pronúncia correta, mas em Otei, acho que é Otei, se for seguir o certo, mas enfim. E aí, Aí o Abade dá respostas assim que parecem, assim, confiáveis. E aí, em seguida, e ele fala assim, não, mas o cara pergunta, o investigador pergunta, não, mas o Conde, ele tem algum inimigo? Aí fala, não, tem sim, o Lord Wilmore, que era o que ele já queria investigar, né? Ele vai lá, vai pra casa do Lord Wilmore, investiga tudo, e o Lord Wilmore conta uma história também, conta uma história, tipo, muito verídica, parece muito, tipo, bem pensada, e ainda mais ele fala assim, não, então, eu não sei falar francês, eu entendo, se você quiser falar francês comigo, pode falar, ele fala pro investigador da polícia, mas eu vou falar inglês. E isso que aí eles acabam conversando tudo em inglês, beleza? Só que isso é interessante porque aí no fim do capítulo, e é isso, porque na minha cabeça, eu já tinha comigo que tanto o Abade quanto o Lord Wilmore, os dois, tipo, eram personagens do Conde. O Conde estava se fantasiando desses personagens pra dar, tipo, substância, assim, pra dar, tipo, alguém pra corroborar toda a história de vida dele. Pra ninguém desconfiar que ele é o Edmond Dantes que foi preso há muito tempo atrás lá em Marseille e fugiu do chateau que ele tava preso, tudo assim. Enfim. E realmente o final do capítulo é muito bom. O final desse capítulo 68 é muito bom. Ele, tipo, e aí o Lord Will, depois do investigador da polícia embora, o Lord Wilmore foi pro quarto dele, tirou a peruca, porque no começo do capítulo tinha descrito ele como, tipo, sendo loiro, tendo sobrancelhas, tipo, com detalhes, assim, coisa assim. Aí não, ele tirou o cabelo, tirou a sobrancelha, tirou o óculos, sei lá o quê. E aí acabou virando o Conde de Monte Cristo. E aí, logo em seguida fala, não, mas quando quem entrou na casa do Monsieur de Villefort, depois do investigador da polícia ir lá, na real não era o investigador da polícia, era o Monsieur de Villefort. Ele estava se passando pelo investigador da polícia para fazer a investigação que ele queria fazer. E aí, o final do capítulo é ele falando não, mas tipo, o narrador falando que pela primeira vez desde do jantar na casa em Auteuil, o Villefort dormiu tranquilamente porque parecia que estava tudo certo, que o Conde era só um cara estranho, mas nada, tipo, ele não sabia nenhum grande segredo, nada assim, por causa das histórias do Lord Wilmore e do Abade Busoni. E, na verdade, é justamente o contrário. Os dois caras são o Conde de Monte Cristo e ele está manipulando tudo. Eu estou muito animada pra ver aonde essa história vai levar, porque, tipo, agora o capítulo seguinte, como eu falei, é o baile. O que acontece? Agora eu já tô dando tudo spoiler nessa coisa aqui, né? Do que aconteceu, mas o que acontece? Quando ele tava em Roma, né, o Conde, ele encontrou dois caras lá, o Franz e o Albert, pros íntimos. E o Albert, ele é Albert de Morcerf, que é um título aí, acho que ele é Visconde, Visconde? Acho que é. E tipo, o pai dele é o Monsieur de Morcerf. E, tipo, alguns capítulos antes, mas, tipo, depois, entre o Conde ter conhecido esses caras, ele voltou pra Paris, tudo, se encontrar lá em Paris. E aí a gente descobre que o pai do Albert é o Fernand, que era o cara que lá no passado, uma das pessoas que ferrou com a vida do Conde antes dele ser o Conde, e que a mãe do Albert é a Mercedes, né? Mercedes, é melhor falar assim. Que era a esposa do Edmond Dantes, antes dele ser preso. Antes de os outros denunciarem ele, enfim. E aí,
E, tipo, tá ficando... E eu suspeito, tipo, esse baile... Porque o Conde ficou chocado, tipo, ele... acho que eu acho que ele já sabia que ele... eu não sei se ele estava em Roma pra conhecer o Albert e o Franz, assim, de propósito. Tipo assim, não, eu tô seguindo eles, eu sei que eles são... que o Albert é filho da Mercedes do Fernand, quero seguir ele, quero me infiltrar na família, coisa assim. Ou se realmente essa parte foi coincidência e quando ele descobriu que a Mercedes era a mãe dele, ele ficou tipo... Porque quando foi descrito, né, nas cenas em que ele encontrou quando ele encontrou pela primeira vez a Mercedes, ele, tipo, ficou pálido, alguma coisa assim. Então pode ser que seja surpresa ou pode ser só, tipo, a reação do momento, né? Então, não sei. Mas aí, pra esse baile, o Albert foi na casa do Conde e falou assim, não, eu vou te convidar pra esse baile aqui, mas ó, fique sabendo que isso aqui é um convite especial da minha mãe, porque a minha mãe quer falar com você. E eu acho que a Mercedes tem algo, suspeita um pouco dele, no mínimo. Tipo, tem uma coisinha assim, tipo, não sei se ela, tipo, considera a mínima hipótese do Edmond ter sobrevivido, ter saído da prisão, enfim, ter enriquecido do nada, como foi o caso, né? Porque, aparentemente, e virado Conde de Monte Cristo. Mas ela tem uma suspeita um pouco maior, tipo, de um jeito diferente do que os outros personagens, né? Porque todo mundo acha ele estranho. Mas eu acho que a Mercedes aqui, ela só tá, tipo, ela tá realmente curiosa. Então, não sei. Vou ver se eu consigo avançar mais um pouco. Esse capítulo tá falando que eu vou ter 20 minutos para esse capítulo. Então, eu acho que esse capítulo eu consigo ler hoje. Quero saber como vai ser. E é isso, mas tá sendo muito legal. Tipo, eu já tô lendo setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Enfim, faz 5 meses. 5 meses que eu tô lendo. O último dia de janeiro, acho que tá bem perto, assim, uns 5 meses fechados, quase. É um pouquinho mais, talvez. Não lembro se eu comecei no fim de agosto ou comecei em setembro. Mas eu tô em 60%. Então, eu tenho lido todo dia, todo santo dia. Mas tá muito boa a história, é só realmente longo, mas, tipo, eu quero muito saber se ele vai ter a vingança dele ou não e como. É mais importante do que saber se ele vai se vingar ou não, se rolar a vingança, como que ela vai ser orquestrada, sabe? Porque até agora tá sendo tudo bem psicológico, assim, né? Principalmente pro Villefort. Porque os outros. O Fernand, acho que ainda que é o Morcef, né? Ainda não suspeita, eu acho, que eles tá tão. Desculpa, tá tarde. Não tá muito suspeitando, assim, do Conde de Monte Cristo. E o outro, quem que é o outro? O outro é o Danglars. O Danglars também não tá suspeitando, não. Então é isso. É isso. Fiquem aqui com mais um capítulo na minha querida jornada aqui. Acho que volto semana que vem para falar mais sobre.